Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso tempo de culto. A gente está muito feliz porque é a nossa primeira transmissão ao vivo. Como é bom nós estarmos na presença de Deus, né, nessa comunhão, nós aqui e vocês aí, mas podendo partilhar desse tempo. E quero convidar você para ouvir o Salmo 34, ali nos primeiros 10 versículos. A minha Bíblia, ela diz mais ou menos assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Eu gosto tanto dos Salmos, porque trazem o testemunho de pessoas que caminharam com Deus, que não escondem os seus temores, as suas alegrias, daquilo que eles vivenciaram na sua caminhada com Deus. E o salmista, não diferente de nós, também estava passando por dificuldades, por tribulações, por um momento nada bom. Mas ele, assim, experimentou o cuidado, ele buscou o Senhor, ele experimentou o cuidado do Senhor, de forma que ele disse assim: eu vou exaltar a este Deus todos os dias da minha vida. Eu vou glorificar o nome dele durante todos os meus dias. E eu quero contar para você, e eu quero dizer para você: vem comigo, vem cantar comigo, vem exaltar o nome deste Deus comigo, prove, assim como eu provei. E nós queremos fazer esse convite para você. Vem conosco, vem com a gente, vem experimentar, vem conhecer este Deus. E com essa primeira música, convido você para que possamos exaltar a Deus. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força, os montes cantam mais uma canção a Deus. Os céus proclamam tua glória, falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força, os montes cantam mais uma canção a Deus. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a tua casa e a terra é o descanso dos teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas, teu rosto
respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Oh, Senhor, é tão bom. É tão bom, Pai, poder começar o nosso dia podendo louvar e exaltar o Teu nome, Senhor, nos colocarmos na Tua presença. Sim, Senhor, Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de toda adoração, Senhor. E nós queremos, assim, continuar a exaltar o Teu nome, a bendizer o Teu nome, Senhor, a estarmos realmente presentes, Pai, neste tempo de culto. Senhor Jesus, afasta tudo aquilo que não pertence a Ti. Senhor, quebra as barreiras, tudo aquilo que impede de estarmos na Tua presença, em adoração, Senhor, ao Teu nome. Atentos àquilo que o Senhor deseja falar, Senhor, ao nosso coração. Vem, Senhor Jesus, nós Te convidamos. Vem, Senhor Jesus. Vem, Santo Espírito. Vem, amado Pai. Vem, Senhor. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com Teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre Te honrarei, confio em Ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me ampara com Teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre Te honrarei, confio em Ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre Te honrarei, confio em Ti e sempre confiarei. Confio em Ti e sempre confiarei.
nós mesmos, Senhor, nós não podemos. Nós não podemos declarar, Senhor, isso. Mas é porque o Senhor mesmo é aquele que dá a sustentação. É aquele que se coloca como rocha sob os nossos pés. Como nós somos pequenos, como nós somos limitados. E como nós, assim, precisamos, Pai, de Ti. Precisamos desta rocha, dessa fortaleza, Senhor, desse socorro, desse porto seguro que és Tu, Senhor. E assim, quando chegarem as tribulações, as dificuldades, nós saberemos que teremos os nossos pés firmes. Fala com a gente, Senhor, hoje. Continua a falar. De repente, com aquele, com aquela que está, Senhor, do outro lado, nos assistindo, que talvez esteja vacilando, Senhor. Talvez não consiga, Senhor, enxergar além, Senhor, porque realmente diante das dificuldades, diante das coisas que nos acontecem, Senhor, que nos acometem, é difícil, Senhor, a gente enxergar muito além dos nossos pés. Mas com certeza o Senhor quer mostrar uma realidade diferente, quer nos tirar, Senhor, de repente, da condição, Senhor, em que nos encontramos. De repente aí uma condição, Senhor, de murmuração, de pesar. Nos chamar, Senhor, para coisas novas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua interferência, Senhor, nos nossos dias. Do Teu agir, Senhor. Começa hoje, Pai. Começa hoje. Começa hoje, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Tu sabes o que nós precisamos ouvir. Com testemunhos, Pai, com os louvores. Traz despertamento, Senhor, ao meu coração, aos nossos corações. Toma, Senhor, este tempo agora. Abençoa o pastor Renato. Usa-o, Senhor, como ferramenta e instrumento, Pai, para fazer a Tua vontade, Senhor. Precisamos Te ouvir, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Pai, por este tempo. Aproveito e agradeço, Senhor, pela liberdade que nós temos de meditarmos na Tua palavra, para buscarmos a Tua presença, Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor Jesus. Em Teu nome que eu oro. Amém. Que bom poder abrir a palavra de Deus, deixar com que Deus nos fale, porque o propósito, a motivação maior de nós estarmos aqui é para que Deus fale. Nós estamos juntos mesmo, talvez geograficamente distantes, juntos sob esse mesmo olhar atento de Deus. E assim então, chamados à presença desse Deus que quer comunicar-se conosco. Porque esse é o propósito de Deus, desde daquilo que nós lemos em Gênesis 3, onde há esse rompimento entre a voz de Deus que se achega ao nosso coração e a nossa realidade, agora aqui, tão distanciados dele. Deus quer falar conosco, e é para essa palavra então que nós nos voltamos, porque o centro de tudo o que está acontecendo aqui
É esse agir e esse falar de Deus. E é para essa palavra que nós nos voltamos em 1 Samuel. Aliás, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 11. Nós vamos ler esse texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 11, dos versículos de 1 até 11, onde Deus faz algo que o seu povo precisa experimentar, creio também, agora e aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículos de 1 até 11. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós os serviremos. Porém, Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim, trarei vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que dissessem: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fossem um só homem. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isto aos homens de Jabes, e estes se alegraram. Então disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos, e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Aconteceu que, no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Sim, é uma história de guerra, é uma história de disputa, é uma história de intervenção, é uma história do Antigo Testamento, típica daquelas que nos mostra como Deus age, contando, falando a respeito da realidade. E algumas vezes é de fato assim que nós precisamos de ameaças externas. Nós precisamos de certas ameaças externas para poder experimentar o agir de Deus que gera mais unidade. Algumas vezes nós podemos subestimar aquilo que gera pressão, aquilo que gera perseguição, aquilo que gera dificuldades. Porque algumas vezes são somente essas coisas que nos farão seguir na direção daquilo que Deus tem como propósito. Porque dentro da realidade de conforto, ou dentro da realidade que não nos ameaça, nós por vezes podemos nos acomodar. E essa história especial de 1 Samuel nos mostra exatamente essa direção. A direção de algo que tira aquelas pessoas da sua experiência até ali de conforto e as coloca então para se unir para alcançar um objetivo que o próprio Deus tem para eles. É interessante que algumas vezes Deus precisa levar ou levantar ameaças externas e mais uma vez fica claro então como Deus pode usar inclusive os inimigos do seu próprio povo para conduzir o seu povo na direção daquilo que Ele quer proporcionar para eles. E é assim então que esse agir de Deus se mostra para que aquelas pessoas alcancem o propósito de Deus, porque quando o povo vai ser perseguido e pressionado, ele precisa se posicionar. O
povo de Deus precisa se posicionar, e aqui nós vemos esse povo de Jabes de Gileade sendo confrontados pelo amonita Naás. E ele precisa então olhar para a sua própria realidade e dizer: nós precisamos de socorro. E já é um ato de humildade daqueles que talvez estavam muito isolados lá em Jabes de Gileade, num bom conforto, até das suas próprias casas, experimentando então aquela vontade do rei amonita de expandir o seu domínio, porque é isso que a palavra de Deus nos está mostrando. Esse Naás, o rei amonita, quer expandir o seu domínio às custas dos israelitas. E ele o faz com uma hostilidade e com uma crueldade que chama a atenção. Ele quer dominar aquela região e furar o olho direito daquelas pessoas que estão ali. Isso tem um objetivo, tem uma motivação. Na verdade, o diabo, ele continua querendo fazer a mesma coisa. O diabo continua querendo expandir o seu território às custas do reino de Deus. As trevas continuam militando para expandir o seu domínio às custas do reino da luz. Permanece a mesma coisa. O diabo continua querendo fazer com que ideologias do nosso tempo continuem expandindo os seus domínios até sobre aqueles que se confessam como povo de Deus, às custas do evangelho. O diabo e as trevas militam para expandir o seu domínio. Furar o olho direito naquele contexto era muito comum. Por quê? Isso acontecia? Porque se fazia com tanta crueldade isso? Furar o olho direito dos homens significava que eles não poderiam mais lutar com a possibilidade de proteção. Com a mão direita se impunha uma espada e na mão direita se segurava o escudo. Quando você ia lutar, você ia com a mão direita com a espada e se protegia levantando o escudo até o meio da face para proteger a face. Com o olho direito furado, não podia-se mais se proteger com o escudo. Com o olho direito furado, a perspectiva de profundidade, de distanciamento se perde. Isso faz com que a pessoa não saiba mais se é hora de se defender ou não, porque ela não sabe de qual distância vem a ameaça. Então, quando nós olhamos para aquilo que Naás está querendo fazer, ele está querendo transformar essas pessoas em escravas. Porque uma pessoa que não consegue mais se defender, que não tem noção mais da distância do inimigo, ela servia apenas como escrava e não gera ameaça mais nenhuma. Ela é apenas uma escrava. O inimigo, ele sabe que algumas vezes não é necessário matar os seus adversários. Basta impedi-lo de ver. Basta impedi-lo de se defender. E o território, então, já além de conquistado, se torna útil para o inimigo que avança. As ideologias do nosso tempo fazem exatamente isso. Elas não destroem os seus inimigos. Elas não avançam e militam contra o povo de Deus e contra o evangelho para os destruir, mas sim para os anexar, para impedir que as pessoas vejam, para impedir que elas possam se defender. Então, além de expandir o seu território, as muitas ideologias que combatem o evangelho, a presença de Jesus, fazem com que aquelas pessoas então dominadas se tornem simplesmente cativas, se tornem apenas escravas. Quando essa ameaça externa chega, o que nós percebemos aqui na palavra de Deus é que aquele conselho de anciãos, aquelas pessoas que eram autoridades da cidade, veem que é hora de se mover, de se mexer, e buscam então auxílio. Elas buscam auxílio para ver se alguém
se levantará em favor delas. E dizem para Naás, então, que sim, se submeterão, mas que ele dê um prazo. E Naás, por incrível que pareça, esse rei amonita, ele aceita o pedido das autoridades de Jabes de Gileade. Primeiro, por um lado, porque parece que ele acha que aquelas pessoas realmente estão se rendendo. E segundo, porque ele julga mal a situação. E essa é a melhor parte. Ele julga mal a situação porque ele acha que talvez impondo medo, impondo receio, impondo o seu poderio militar, aquelas pessoas de Jabes de Gileade iriam transmitir para dentro do povo de Deus, para dentro do Israel, medo, temor. E então o trabalho já estaria feito. Porque onde há medo, onde há temor, o diabo já venceu. Onde há medo, onde há temor, o território já está anexado. Onde se perde a noção da realidade do agir de Deus, as trevas já venceram, porque então a luz diminuiu e se apagou. E é nisso que o rei amonita confia. Dissipar então a luz para que haja trevas, transmitindo para dentro do povo de Deus um certo temor. As situações difíceis que Naás impõe fazem com que o povo se mexa. E assim o excesso de confiança desse inimigo, a sua altivez, subestima algo especial que nos é colocado aqui. Algo bem maior e bem mais importante do que o poderio militar de Jabes de Gileade ou o poderio militar de todo Israel, que era bem frágil. Se a gente ler esses textos, a gente percebe a fragilidade desse povo, olhando desde o livro de Juízes. Esse rei não conhece algo a mais aqui que é muito mais importante e que acontecerá, porque diante das ameaças que esse povo de Deus está sofrendo, diante do seu lamento, diante do choro daqueles que vão ouvindo a voz desse povo que está cumprindo aquilo que Naás achava que eles fariam. Vejam bem como a palavra de Deus nos diz. Versículo 4, quando os mensageiros de Jabes de Gileade chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Naás estava chegando ao ponto onde ele queria. Lamento, lamentação, medo, caos, transtorno. Naás estava alcançando seus objetivos. Diante dessa ameaça, o povo lamenta, reconhece as suas fraquezas, reconhece as suas limitações, reconhece que eles não conseguem. E então, aquilo que Naás não conhecia e subestimava começa a acontecer. Deus age. Deus mesmo se levanta no meio da fragilidade, no meio da dor, no meio das limitações, porque é exatamente isso que Deus faz. Por vezes Ele não apenas levanta em poder para nos capacitar, mas nos mostra as nossas limitações, para que Ele possa ser Deus. Porque quando por vezes nós conquistamos coisas demais, nós corremos o risco de achar que foram apenas conquistas, que são apenas méritos pessoais, quando na verdade foi Deus que generosamente estava concedendo o que nós tínhamos, pessoalmente, familiarmente, ou até como povo de Deus. E diante dessa ameaça, esse povo que se lamenta agora experimenta que aquele preço que Naás estava cobrando era alto demais. É muita humilhação, é muita dor, é muita crueldade, é muita incapacitação perder um olho. E Deus sabe disso. Quando essas situações exigem coragem para se posicionar com relação ao Evangelho, à palavra de Deus, ao agir de Deus, você pode confiar que Deus tem um compromisso contigo.
Isso é palavra, promessa de Deus. Quando diante de situações você é confrontado entre fidelidade a Deus ou deixar com que um olho seja furado, Deus tem um compromisso contigo. Pode confiar. Confiar neste Deus que se levanta. Quais são essas ameaças, esses inimigos que nos confundem, que te confundem nesse tempo? Aquelas ameaças que te fazem lamentar, que te fazem chorar em alta voz, como diz o versículo 4. Chorar em alta voz por desespero, em lamento. Podem ser sentimentos, podem ser pessoas, podem ser questões internas, de sentimentos internos, de personalidade, de limitações internas, de si mesmo. Ou podem ser situações externas, questões internas, externas, coisas externas que vêm chegando. Uma contracultura a qual você é chamado a experimentar a partir do Evangelho, que mostra que existem valores neste mundo que não valem a pena ser seguidos. Existem coisas que são concedidas que não valem a pena, porque elas custam o olho direito. Elas vão custar, é necessário se pagar um alto preço para fazer parte disso. Para virar escravo, é necessário pagar um alto preço. O povo chora, o povo lamenta. Existe agora o tempo de lamentar, sim. Mas existe o tempo de buscar ajuda. Existe o tempo de experimentar fortalecimento que vem de Deus. Porque Ele quer agir. Eu sou bem crítico, preciso confessar. Quem convive comigo percebe que algumas vezes, e para muitas situações, eu sou bem crítico, eu faço várias avaliações, análises, sou bem crítico. Mas é necessário também propor e agir. E fazer acontecer. E Deus nos capacita para isso. Porque a posição de analistas críticos que avaliam a realidade e não fazem nada é a mais fácil. Difícil mesmo é agir. Difícil mesmo é se posicionar, porque parar, lamentar e chorar é fácil. Difícil é propor, é se arriscar. E por mais que no futuro Saul iria meter os pés pelas mãos, que no futuro iria dar um monte de encrenca com ele, que no futuro ele iria realmente ser rechaçado por Deus, neste momento, Saul, quando voltava do campo, cuidando da sua vida, dos seus empreendimentos atrás dos bois, vejam bem, se a gente lê os capítulos anteriores de Samuel, a gente já sabe que ele tinha sido ungido rei. Mas ainda estava na vida normal, atrás dos bois, lá cuidando das coisas típicas do contexto onde ele tinha crescido. Ele estava lidando apenas com suas coisas próprias. Quando esse Saul chega, ele pergunta, mas afinal de contas, que choradeira é essa aí, que lamentação é essa aí que o povo tem? Que murmúrio é esse todo aí que está em Gibeá? E daí eles então contam para ele o que havia acontecido e o que o pessoal de Jabes de Gileade tinha comentado e compartilhado. E quando Saul ouviu essas palavras, ele não virou analista crítico. Porque o Espírito de Deus se apossou dele e o cara abriu as narinas. No original é isso que diz. Esse ficou furioso, no original diz, e as narinas dele se abriram. Uma pena que não é traduzido assim. Talvez a gente não entenderia. O cara fica irado, sabe aquela coisa que abre o narigão assim de você? Ira, raiva, ódio. Poxa, pastor, mas esse tipo de sentimento não é aquilo que a gente tem em Gálatas 5, que fala sobre o agir do Espírito Santo. Meu irmão, a gente precisa ler um pouco mais a Bíblia, porque Jesus não é aquele que vive como paz e amor também, nem ele. O que
está bem claro aqui é que essa é a realidade de Deus, desse Espírito de Deus que vem sobre Saul, coloca no coração dele uma raiva tão grande dessa situação que está acontecendo, que algumas vezes a gente não sabe se ele está com raiva daquele povo que está chorando e não faz nada, ou se é mais ódio mesmo de Naás. Isso a gente não vai entrar nos detalhes, porque a gente não sabe o que se passava pela cabeça do Saul, mas provavelmente as duas coisas. E daí então agora ele age, cortando aqueles bois que ele cuida e dizendo: cortei os meus. E povo de Israel, que não vai se meter junto nessa batalha empreitada agora, isso vai acontecer com os bois de vocês, se vocês não se meterem junto nisso também. Poxa vida, a base de ameaça. É mesmo. Porque quando a gente não se envolve na situação que Deus está nos chamando para nos envolver, Deus mesmo diz: os seus bois serão cortados. É a parte da motivação de Deus que algumas vezes nós precisamos para sermos chacoalhados para aquela realidade que ameaça irmãos nossos que correm o risco de terem os olhos perfurados, porque as trevas militam e o diabo quer expandir o seu território. Porque quando nós não nos envolvemos para lutar em favor daqueles que estão defendendo o Evangelho, nós estamos dispondo dos nossos olhos direitos para que eles sejam perfurados e o espaço do diabo que milita contra o reino seja expandido. Não há passividade nessa história. Ou nós cooperamos com aquilo que Saul está experimentando do agir poderoso do Espírito Santo, ou nós cooperamos com o inimigo. O Espírito de Deus, então, desperta esse Saul, o envolve e se apodera dele ao ponto de que agora que nesse rei, que é Saul já consagrado rei, é experimentado aquilo que Eude viveu, que Gideão viveu, que Débora viveu. Esses que foram levantados por Deus para que Deus pudesse agir os capacitando a direcionar esse povo para aquilo que Deus queria fazer. E é assim que o Antigo Testamento nos mostra que homem simples, que uma pessoa comum se transforma em líder e em libertador, porque Deus age pontualmente sobre uma pessoa, a levanta e a capacita para a obra que Ele quer fazer. O Espírito de Deus despertou uma ira santa em Saul. Essa ação pontual sobre Saul é uma característica do Espírito Santo no Antigo Testamento. Qual a diferença entre o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Entre muitas, uma é em especial. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor não estava sobre todas as pessoas. A palavra era mediada por pessoas. Deus escolhia pessoas pontualmente para levantá-las, para usá-las, para falar através delas. E daí depois nós temos uma profecia em Joel 2 que diz que chegará um momento onde Deus derramará do seu Santo Espírito sobre todas as pessoas. Então alguns terão visões, outros sonharão, profetizarão. Sobre toda a carne, sobre todo aquilo que Deus criou, será derramado do seu Santo Espírito. E é para isso que nós estamos caminhando nessa semana que antecede Pentecostes. O próximo domingo é domingo de Pentecostes. E agora aqui nós temos então a diferença fundamental entre o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento e o agir do Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos a promessa de Jesus que diz que virá sobre todos o poder do Espírito Santo em Atos 1:8. E diz que você, quando crê em Jesus, recebe a mesma presença do Espírito Santo que veio sobre Saul, sobre Gideão, sobre Débora, sobre Baraque, sobre Davi, sobre Samuel. É isso mesmo, foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para abrir acesso ao coração do Pai, que concede a mim e a você o agir desse Espírito Santo, mostrando que há uma diferença daí fundamental entre o Novo e o Antigo Testamento, porque todo aquele que crê em Jesus recebe a presença desse Espírito que concede dons, capacitação, ação que é possibilitada a todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo.
Oh, Espírito Santo, então vem e enche-nos de paixão, que transmita então essa paixão, o nosso compromisso e fidelidade contigo. Você enfrenta talvez desafios aí que necessitam de um maior agir do Espírito Santo, para começar a ter mais noção da realidade, porque Deus pode inclusive restaurar olhos furados, que já não percebem que a realidade de nós já está se apoderando ou se aproximando demais. Porque o Espírito concede forças renovadas para nos capacitar. Busque, peça, grite, como aquelas pessoas de Jabes de Gileade que reconheceram as suas limitações, as suas incapacidades de lutar contra esse poderio. E foram buscar, então, direcionamento. É tempo oportuno para receber esse poder que Jesus prometeu que nós receberíamos. É tempo oportuno de experimentar isso, e eu quero clamar, quero pedir, quero insistir, te motivar, que você o faça hoje, que você o faça durante toda a sua vida, mas que aproveite esse tempo de celebração que se aproxima de nós do Pentecostes, para buscar exatamente essa presença capacitadora, que levanta e que algumas vezes sim enche de raiva, porque existem coisas aí ao nosso redor acontecendo que, por favor, não dá para ouvir e ver e passivamente achar que é qualquer coisinha. Não, tem que encher de fúria. E então agir de forma assim corajosa, de forma desafiadora, de forma ousada e também estratégica, como Saul o fez, motivando outras pessoas, porque então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fossem um só homem. Deus então diz: agora é hora de fazer parte disso. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos filhos de Judá 30.000. E a gente não sabe porque esse texto ou nós sabemos quando lemos o contexto, mas o texto mesmo não menciona. Por quê? 300.000 de Israel e apenas 30.000 de Judá, que era a maior tribo de Israel. Parece que os da tribo de Judá nesse momento não estavam tão preocupados. 300.000 de Israel, comparado com os 30.000 da maior tribo de Judá, revela que o povo de Deus, ameaçado em Israel, se levantou, e aqueles que tinham mais poder para ajudar preferiram ficar em casa. Mas o poder do Espírito Santo continua à disposição, para que então Deus leve a bom termo aquilo que ele levantou para servir de ameaça. Porque quando vem o temor do Senhor, esse temor reverente ao Senhor, esse sim, Senhor, eu entendi. Então esse agir sobrenatural de Deus expressa a glória de Deus, aquilo que Deus é, e nos aproxima dele. O temor do Senhor também pode ser um temor que leva ao distanciamento, porque em vários momentos vem o temor do Senhor, conforme nos é narrado em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, para confundir os inimigos, porque eles julgaram mal a situação. Porque o que há de mais importante não é Saul agindo, não é Saul se enfurecendo. Esse temor do Senhor manifesta a glória de Deus e faz com que as pessoas então entendam que não é por Saul que nós lutamos, não é por pessoas, mas é por uma causa. Porque no final vale a pena dar crédito a Deus pela vitória. Na vida pessoal é assim também, nos empreendimentos, no cuidado com a família, mas também no servir a Deus como povo de Deus. Não por mérito, não porque você consegue, não porque você conquistou a vitória,
mas porque Deus é fiel e Ele se levanta em favor dos seus e os capacita. Não foi Saul quem venceu, foi Deus quem agiu. É um grande desafio para nós, dar o crédito das vitórias a quem é devido. Glória a Deus pela presença do Espírito Santo, que vez após outra nos traz isso de volta à memória. Obrigado, Deus, porque Tu te levantas em favor do Teu povo. E aquilo que os inimigos subestimam é o Teu poder que eles não conhecem, mas que nós conhecemos. Obrigado, Deus, pelo agir do Teu Santo Espírito, que nos dá a oportunidade de, mais uma vez, nessa semana, celebrar esta Tua presença, promessa Tua, ó Jesus, em nosso favor, para nós. Poder que vem do alto para nos capacitar, para sermos testemunhas fiéis Tuas, aqui em Curitiba, nos bairros onde estamos, nesta nação do Brasil, na América Latina, neste mundo como um todo, testemunhas fiéis Tuas, é isso que é função do Teu Santo Espírito. Então vem e nos mostra mais uma vez, Deus, que é para isso que o Senhor nos quer conduzir. Vem e junta o Teu povo, os una diante de Ti como um só homem, como uma só pessoa, para buscar a causa do Teu Evangelho, servir a essa nação. Ó Deus, com intrepidez, com coragem, com ousadia, com profundo amor, que manifesta a Tua presença, mas sem ingenuidade, Senhor. Sem ingenuidade daqueles que vêm para lutar contra nós. Deus, que nós possamos ter olhos atentos para aquilo que é a realidade ao nosso redor e que a Tua obra, então, seja feita através de cada um de nós, como uma só pessoa, diante de Ti, para Te servir. E recebe, então, honra, glória e louvor por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará no meio do Teu povo, em favor do Teu povo e através do Teu povo, Senhor. Nos levanta como nação santa para proclamar as virtudes daquele que nos chama das trevas para a Sua maravilhosa luz. Sim, Senhor, levanta sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva Tua, Senhor. Faz isso no nosso meio e acrescenta cada vez mais a esses 300 mil e a esses 30 mil que são Teu povo. Sim, Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você. Bem, nós estamos aí nos encaminhando para o finalzinho, né, do culto. E nessa próxima canção que nós vamos cantar, quero convidar para que você não apenas cante, mas para que você reflita nela. Ela é uma confissão de fé. Leve ela para a sua semana. Leve ela e que Deus lembre você diante dos desafios, diante daquilo que você enfrentar, que Ele traga a memória, isso que nós ouvimos aqui, que Ele traga a memória desta confissão de fé. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai,
Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte Ele venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte Ele venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte Ele venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. E que assim nós possamos sair amparados, motivados, capacitados pelo próprio agir de Deus, pela presença do Espírito Santo, para discernir as coisas do nosso tempo, perceber a quais batalhas, a quais lutas o Senhor mesmo nos tem chamado. Sim, existem muitas que nós precisamos travar, algumas pessoais, algumas inclusive conosco mesmos, para perceber a realidade de Deus. Existem outras que são mais externas, para além de nós mesmos, para que o povo de Deus permaneça fiel. Que assim o Espírito de Deus te capacite, que você possa clamar e pedir por essa presença, clamar e pedir por ajuda, e que o Senhor assim faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto, por misericórdia, que Ele te dê da sua própria paz. Amém. Abençoada semana, abençoado domingo e até breve.